Olá, meus amados, eu gostaria que todos vocês assistissem esse vídeo por completo e compartilhassem para que todos venham assistir essa mensagem. Pois durante 7 anos, a fome, a miséria, a pobreza reinava sobre o povo de Israel. E por que razão o povo de Israel passou por essa situação? Que é considerado o povo de Deus. Vamos ler aqui e depois eu vou explicar os motivos, né? Vamos ler aqui a mensagem. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram os inimigos, né? Na ocasião. Os midianitas prevaleceram contra Israel, ou seja, os midianitas, os inimigos, venciam o povo de Deus, o povo de Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, por causa dos inimigos, o povo, de Israel fizeram cavernas nos montes e fortificaram as cavernas para se proteger. Porque cada vez que o povo de Israel semeavam, os medianitas e os maliquitas e os povos dos orientes os atacavam. Você vê, toda vez que o povo de Israel tentava algo, semeando ali para plantar, para colher os frutos, para se alimentar, vinham os inimigos de todas as partes para roubar o sustento do povo de Israel. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinha com seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhoto. Era tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Estou lendo aqui para vocês para depois trazermos para os dias de hoje, tá? Então presta muita atenção. Então os inimigos cercavam a cidade, os inimigos vinham de todas as partes, como uma nuvem de gafanhoto, que era tantos que não podia se contar. E a intenção, o objetivo era destruir o sustento do povo. E na ocasião, o povo de Israel, povo escolhido por Deus. Lembrando que Deus permitiu que o povo vivesse na miséria, na fome, durante 7 anos. E por que razão Deus permitiu, você vai saber nesse vídeo. Então por isso eu peço que vocês assistam por completo, para que você entenda. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Por que o povo de Israel não clamaram antes? Por que o povo não vinha clamando? Por que o povo não vinha orando? Simplesmente esperou o pior acontecer. Assim acontece nos dias de hoje. Muitos esperam acontecer o pior para depois se humilhar, clamar a Deus, buscar a Deus. Vou ler novamente aqui para vocês entenderem o 6, Assim Israel ficou muito debilitado. Ou seja, depois que ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, dos inimigos, então, olha só, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo não vinha clamando, o povo não vinha buscando. Porque enquanto está na fartura, enquanto está tudo bem, muitos viram as costas para Deus. Enquanto está tudo maravilhoso, ninguém se lembra de Deus. Isso é um erro da humanidade, de anos, de milhões de anos. Então, quando viu que o calo apertou, quando viu que a situação realmente piorou, eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. E vai vendo aqui que interessante. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos inimigos midianitas, o que o Senhor fez? Enviou pão? Enviou alimento?
Não. O que Deus fez? O Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito e da casa de servidão. Lembra-se que eu livrei o teu povo, livrei os seus antepassados dos inimigos, dos egípcios, né? Da escravidão. Aí diz aqui: o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, né? E eu expulsei e te dei a vocês a terra prometida, né? Te dei a terra deles, que era a terra prometida. E diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido. Vocês não deram ouvidos à minha voz. Eu vou ler até aqui para explicar, para o vídeo não ficar muito longo. Então, qual foi o erro do povo de Israel que o levou a viver uma miséria, a viver uma pobreza durante 7 anos? Porque o povo, Deus tinha dito que não era para o povo adorarem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivia. Então o pecado do povo aqui foi isso aqui, ó. Mas aqui, vou até frisar aqui, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Meus amados, trazendo para os dias de hoje, estamos vivendo uma situação muito crítica, muito ruim. A fome assola o planeta, a crise assola o planeta. Tudo caminha para um caos, tudo caminha para a situação ficarem ainda pior. E se o povo de Deus, que somos nós, não obedecermos à voz de Deus, caminhamos também para a mesma situação que o povo de Deus no passado, conhecido como o povo de Israel, também viveu. É muito importante que todos venham entender que no passado Deus permitiu o povo dele, o povo de Israel, viver na mão dos midianitas, viver na miséria, na pobreza, na fome durante 7 anos. Foi necessário 7 anos para o povo acordar, né? E nós não precisamos esperarmos o pior para obedecermos a Deus. Nós não precisamos que aconteça o pior para nós buscarmos a Deus, passarmos a obedecermos à voz de Deus. Porque muitos esperam acontecer o quê? O pior. Muitos esperam que as coisas venham se agravar para se humilhar, para buscar, para se converter dos seus maus caminhos, não é assim? Então não espera acontecer o pior. Clame a Deus, obedeça a Deus, né? Se arrepende dos seus pecados agora, né? Se refugie em Deus agora. Clame a Ele agora. Aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo agora. Não espera acontecer o pior como aconteceu no passado no povo de Israel. Quando já não havia mais saída, o povo vivendo na miséria, o povo vivendo na pobreza, os midianitas só destruindo o seu sustento. E a história depois você lê, né, completo. Deus enviou um profeta, um homem de Deus ali, para mostrar o erro deles, para mostrar o pecado do povo. Porque os verdadeiros
profetas, os verdadeiros mensageiros de Deus, são estes que não passam mão na cabeça, mas mostram o erro, mostram o pecado da nação, mostram o pecado da pessoa, para que as pessoas venham se converter, para que as pessoas venham se arrepender. Não essas mensagens que é tudo mão na cabeça, tudo maravilha, né? O Senhor vai fazer isso, só coisa boa, né? Deus só irá fazer coisas boas se nós estivermos andando na obediência da sua palavra. Caso contrário, é tudo enganação, meus amados. Tudo enganação. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o seu like. Falei numa mensagem que nós vamos estar fazendo umas mudanças a partir dessa semana que vem, lá no outro canal, até inclusive o canal que chamava Sinais Estão Aí, eu coloquei o meu nome. Depois eu vou explicar com mais detalhe para vocês o que está acontecendo, tá? Talvez vocês já até saibam o que esteja acontecendo, mas é importante que vocês se inscrevam lá também por segurança, tá? Para a gente continuar levando a mensagem da palavra de Deus para todos. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.